casas de milagres, obviamente, tem muitos aspectos. Um dos aspectos é esse, é orar com a pessoa, é ministrar, impor as mãos, não é, ajudar na libertação, e isso todos os crentes podem participar. Bom, mas tem um outro aspecto, é verdade. É preciso que alguns irmãos ministrem a palavra. É preciso compartilhar as palavras do encontro. E aí é verdade que nem todos os irmãos já têm tempo de igreja, de maturidade o suficiente para poder ministrar algumas palavras. Porque às vezes se converteu no mês passado, há poucos meses, e por isso não tem muita, como é que eu vou dizer, ainda não tem muita habilidade para poder falar, ok? Mas não quer dizer que ele não é capacitado, ele apenas não teve o treinamento ainda, não deu tempo. Agora, se você acha que capacidade é conhecimento intelectual, aí cria-se um problema realmente. Porque aí teríamos que criar na igreja a ideia de que aqueles que não sabem ler, ou que leem muito mal, não podem liderar. Então nós vamos criar um vestibular para líderes. Vamos fazer aqui uma triagem. Então, lê para mim esse texto, irmão. Se você lê mal, você não pode liderar uma célula. Veja, isso aí não está na palavra de Deus. Analfabetos também podem pregar o evangelho mesmo sem saber ler. Quantos concordam comigo? E podem ser cheios do Espírito e ser canal do Espírito. Agora, ele vai ser usado por Deus para outros que são como eles. Você não tem que ter temor disso. Por quê? Porque normalmente doutor anda com doutor. Normalmente o irmãozinho mais simples não anda com doutor. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Não anda. Então, é normal. Quem é que o irmãozinho mais simples, que não tem muito conhecimento, vamos dizer, intelectual, cultural, quem é que ele vai convidar para ir para o encontro na casa dele? Ele não vai convidar o doutor lá da faculdade. Ele vai convidar o colega de trabalho dele, que faz com o que ele faz e que tem o mesmo nível dele. Ele vai convidar os vizinhos, porque normalmente ele mora num lugar onde as pessoas têm o mesmo nível social e, portanto, se entendem perfeitamente. Então, se você, porventura, está numa célula onde você se sente desconfortável porque os irmãos falam muito errado, então você está na célula errada, talvez. Mas não é para você criticar o irmão por causa disso. E nem dizer, como é que pode a igreja colocar alguém para liderar se ele nem sabe falar direito. Não, o que qualifica alguém para servir a Deus não é falar certo, mas é falar a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? É preciso sempre estar lembrando isso, porque sempre tem irmãos novos chegando. E aí um irmão novo, você chega, e aí você quer uma célula perto da sua casa. Mas nem sempre a célula perto da sua casa é a melhor para você ir. Entende o que eu estou dizendo? Particularmente se você mora num condomínio fechado, você mora numa ilha. Você mora numa ilha. Por fora daquela ilha, o pessoal não é como você, não tem o mesmo nível cultural que você tem, não tem o diploma que você tem. Então você tem que procurar uma célula que seja mais próximo do seu tipo de vida, que fale do seu jeito, você fica à vontade ouvindo as palavras difíceis, né? Dodorico Paraguaçu. Tem um um vídeo na internet, que alguém me mostrou, não é um vídeo na verdade, eu acho que é só o áudio, que tem um irmãozinho pregando o evangelho, falando tudo errado, né? E os irmãos vieram me mostrar esse vídeo, e no meio ele prega de Gênesis e Apocalipse, mas ele não fala nada errado. Ele não fala nada fora da palavra de Deus, tudo certo. O português dele realmente, eu nem sei se é português aquilo, é uma outra língua que ele fala. Mas, numa certa altura da pregação dele, ele fala, e os irmãos me mostraram isso, ele fala, porque Deus diz para Moisés, Moshe, Moshe, eres kodó. Aí todo mundo cai na gargalhada. Mas é porque você não sabe hebraico, pois o irmãozinho estava falando hebraico. O original é Moshe, Moshe, Eretz Kadosh. Só que como ele não sabia a pronúncia correta, Eretz Kadosh, ele falou Eretz Kodó. Tá bom, tá próximo. Qualquer judeu que ouvir vai entender. Mas aí os irmãos caem na gargalhada. Mas aí eu fico pensando, quem que é mais ignorante? Quantos já viram esse áudio em algum lugar? Poucos, né? Veja, a tentativa às vezes de zombar, o tiro pode sair pela culatra, né? Tem que ter cuidado com isso. Amém. Gálatas capítulo 4 verso 8 diz assim:
antes de ler o verso 8, deixe-me introduzir agora essa nova parte do livro de Gálatas. Essa nova parte do livro de Gálatas. Do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 7, Paulo apresenta argumentos para provar que a justificação é unicamente pela fé. Os argumentos de Paulo são argumentos baseados na experiência, argumentos baseados na teologia, na doutrina bíblica, e Paulo usa de muita firmeza nesses argumentos. São argumentos muito bem embasados, profundos e claros. Paulo trabalha com uma lógica impressionante. São 6 argumentos que ele apresentou. Agora, no capítulo 4, do verso 8 em diante, Paulo muda um pouco a sua abordagem. Ele vai agora, em vez de fazer argumentos, ele vai fazer apelos. E do capítulo 4, verso 8, até o capítulo 5, verso 12, Paulo faz 5 apelos para os Gálatas. Eu estou chamando esses apelos de 5 apelos para a justificação para a fé. 5 apelos a eles. Paulo agora muda a abordagem. A ideia agora não é mostrar argumentos lógicos. A ideia agora é tocar o coração. A ideia agora é apelar para o relacionamento que há entre eles, entre Paulo e os irmãos Gálatas, que eram seus filhos na fé. No capítulo 3, Paulo chama os Gálatas de insensatos. Não é? Vocês não entendem a verdade. São palavras duras. Mas agora no capítulo 4, Paulo muda a abordagem. Paulo chama de irmãos. Ele diz: os irmãos não me ofenderam, eu os amo profundamente. Como uma mãe, né, que tem dores de parto por seu filho, eu também estou tendo dores de parto para gerar Cristo em vocês novamente. Então Paulo muda agora a abordagem, porque são apelos, já não são tanto argumentos teológicos. Vamos ler o que Paulo diz, verso 8. Do verso 8 até o verso 11 tem um primeiro apelo. É um apelo à liberdade. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Esse é o primeiro argumento. Argumento à liberdade. Segundo argumento, é um apelo, aliás. Segundo apelo, um apelo ao coração dos irmãos. Verso 12: sede tal qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Obsequiar é uma palavrinha muito chique, né? Obsequiar significa tentar agradar com mimos, tentar agradar de maneira até bajuladora. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Esse é o segundo apelo. Terceiro apelo, a partir do verso 21, é um apelo para a nova aliança.
Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Aleluia. Bom, vamos ficar só nesses 3 primeiros argumentos. Próximo domingo eu falo dos outros 2. Primeiro argumento então, primeiro apelo, costumei tanto a falar argumento. Primeiro apelo, é um apelo que Paulo faz à liberdade dos Gálatas, do verso 8 até o 11. E ele diz: vocês antes eram escravos, vocês antes não eram filhos, mas agora vocês vieram a conhecer a Deus, e se tornaram filhos de Deus. E mais, Paulo diz, também são conhecidos dele. Antes eram escravos, agora são filhos. Por que agora vocês querem voltar a viver como escravo de novo? Por que vocês querem voltar a viver aquela vida debaixo de escravidão? Bom, qual escravidão que Paulo está falando aqui? Paulo começa dizendo, você sabe, todo o contexto do livro de Gálatas é a libertação da lei. Então a escravidão que Paulo está falando aqui é a escravidão daqueles que vivem debaixo da lei. Paulo está dizendo então que a lei é uma escravidão. Como é que a lei nos escraviza? Paulo, é interessante que o argumento dele no verso 8 é o seguinte, volta lá a sua Bíblia. Vocês antes não conheciam a Deus, mas vocês serviam a deuses que por natureza não são. Espera aí, por que Paulo estava falando da lei e agora de repente ele fala que os Gálatas serviam a deuses? Porque toda religião é baseada na lei. Está me ouvindo? Toda religião que existe é baseada na lei. Toda religião é baseada no princípio de faz o bem que Deus vai te abençoar. Toda religião ensina isso. Aí você fala, qual que é a vantagem de ser cristão? Certa vez, C.S. Lewis, que é também um autor que eu admiro muito, é engraçado como os irmãos estão constantemente perguntando onde é que eu aprendo as coisas. Mas eu não vou ficar te contando sempre não, porque é bom para você também ir pesquisar e ler. E é bom quando alguém lê um livro de vez em quando e fala, pastor Luiz já leu esse livro. Isso é bênção. Tem alguns irmãos que acham que eu me envergonho de aprender. Não me envergonho de aprender, muito pelo contrário. Eu não sei nada de mim mesmo. E aquilo que sei não é para mim. Aquilo que eu sei é para edificar os irmãos na casa de Deus. Mas C.S. Lewis, que é um autor que escreveu as Crônicas de Nárnia, você deve ter assistido o filme, pelo menos um deles. E ele foi convidado uma vez, porque ele era um grande intelectual, dava aula na Universidade de Oxford, e ele foi convidado para um seminário de religiões comparadas. Religiões comparadas. Então, no seminário tinha muçulmano, budista, hinduísta, espiritualista, animista, todo tipo de religião, e estava ele representando o cristianismo. Isso é um fato verdadeiro, não é uma ilustração, é uma história. E então, numa certa altura do debate, acho que para começar o debate, eles fizeram a primeira pergunta. E a pergunta era, o que a sua religião tem de contribuição única, que nenhuma outra tem? Ou seja, o que faz a sua religião algo
único na terra. E aí foi um problema para as outras religiões, porque eles não têm nada único. A única coisa que diferencia eles é o tipo de norma. Uma religião tem uma norma mais severa do que a outra, mas tem norma. Uma religião tem normas que focam um lado, outras religiões têm que focar em outro. Toda religião tem um conceito de inferno e de disciplina, de algum tipo de castigo. Então, não havia o que as diferenciava. E aí, até chegar a vez do C.S. Lewis falar, a conclusão que todos estavam chegando é o seguinte: não tem por que brigar por causa de religião. No final das contas, é tudo a mesma coisa. E é mesmo. Basicamente é isso. Vai ter uma balança no céu que vai pesar as suas obras. Se as suas obras más foram mais pesadas do que as obras boas, você está frito. É isso que a religião ensina. Aí chegou uma vez o C.S. Lewis, e ele fez um discurso memorável. Ele falou o seguinte: eu poderia dizer que o que torna o cristianismo uma religião única é o fato de Deus, pessoalmente, ter falado com Moisés. Mas outras religiões também dizem que Deus falou com o seu profeta. Então o cristianismo não tem diferença nisso. Eu poderia dizer que o que diferencia o cristianismo é o fato de Jesus ter morrido pelos seus. Sim, mas outras religiões também têm os seus mártires, que morreram por causa daquilo que criam. Ele falou, poderia também dizer, talvez, que o cristianismo é único porque houve ressurreição. Mas é possível que tenha uma religião ou outra aí que diga também que o seu fundador ressuscitou e subiu para o céu. Não temos muito o que provar. Não tem provas empíricas. Se alguém falar que fulano ressuscitou, vai ficar o dito pelo não dito. E aí todo mundo queria saber, mas se é assim, então o que o cristianismo tem diferente dos outros? Ele deu uma resposta chave. Ele falou assim: o cristianismo tem uma coisa que nenhuma outra religião tem. É o conceito de graça, que é exatamente o oposto de todas as religiões. Toda religião ensina, faz o bem e você vai ganhar o céu. Mas o cristianismo ensina que onde tinha muito pecado, superabundou a bondade de Deus. E Deus resolveu dar o céu para quem não merece, e mandou para o inferno todos os que se acham bonzinhos. O que isso faz do cristianismo? Único. Porque ele é o oposto das outras religiões. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Ele é o oposto. As outras religiões é salvo quem é bom. No cristianismo, quem se acha bom vai para o inferno. No cristianismo, quem julga ter justiça própria vai para o inferno. No cristianismo, quem guarda a lei está debaixo de maldição. Mas então o que ensina o cristianismo? Ensina que pela fé, unicamente pela fé, na obra de Cristo, você é considerado justo diante de Deus. Não importa o que você fez, não importa qual foi o seu passado, a graça de Deus inverte completamente todos os valores. Por que você é cristão? Porque você achou a lei aqui mais fácil? Sim, porque tem irmão, é uma coisa engraçada isso, tem irmão que ele não gosta de ficar em certas igrejas, porque lá a lei é muito dura. Já ouviram isso? Não, vou ficar na videira, que aqui a doutrina é mais tranquila. Vou ficar aqui na videira, que aqui a doutrina é mais light. E aí ele fala, as outras igrejas têm uma doutrina muito severa. Por quê? Porque infelizmente ele tem uma mente religiosa, convive no meio de igrejas religiosas, onde as pessoas presumem que vão agradar a Deus pelas suas boas obras. Preste atenção, você não é somente salvo pela fé. As boas obras não podem salvar você. E as boas obras também não podem recomendar você diante de Deus. As boas obras não vão considerar você melhor do que os outros irmãos. Porque o cristianismo não é uma questão do jugo que você tem que carregar, mas é uma questão do jugo que ele carrega por nós. Quase compreende o que eu estou dizendo? Eu não sei se isso é algo que enche o seu coração, mas eu particularmente me sinto tão completamente conquistado por essa verdade. Eu me sinto tão completamente seguro com os meus pés na rocha, que eu não tenho que temer argumento nenhum, nem ideia nenhuma, nem religião nenhuma, porque aquilo que nós pregamos é completamente louco para o resto do mundo. No Evangelho
só é abençoado quem não merece. E quanto mais você aprontou, mais Deus vai ter chance de mostrar que Ele te ama. Porque pela graça, os seus pecados vão ser todos cancelados em nome de Jesus. Mas isso é loucura. Por isso quem vive na religião, rejeita. É por isso que Paulo, voltando para o texto de Gálatas, que Paulo diz, olha, vocês antes serviam a deuses, serviam a religiões. Em outras palavras, viviam em função de tentar agradar esse Deus. A vida de vocês era tentando aplacar a ira desse Deus. Veja, as religiões mais primitivas, elas tinham sacrifícios horríveis. É verdade ou não é? Por quê? Porque a ideia é, Deus está irado conosco, temos que fazer alguma coisa. Então, no primeiro momento, eles ofereciam coisas que eles plantavam. Então vamos oferecer para o nosso Deus o arroz, o trigo, a cevada, para que no próximo ano Ele permita chover e nós tenhamos comida de novo. Só que aí no próximo ano não chovia, vinha seca. Então eles concluíam, nós temos que oferecer algo mais precioso para Deus. Vamos oferecer para Ele um animal. E aí pegava o seu boi, pegava sua cabra, pegava o animal que ele tinha e sacrificava. Mas aí no outro ano não chovia. O que eles concluíam? Precisamos fazer algo ainda maior para agradar a Deus, porque Deus está muito irado conosco. Então o que eles resolveram fazer? Vamos sacrificar alguém. No começo eles sacrificavam quem? Os marginais. Os marginais. O cara não presta, vamos dar ele para Deus, porque ele é melhor do que vaca e boi. Aí sacrificaram os marginais e os inimigos de guerra. Mas aí no outro ano não chovia ainda. A seca está matando todo mundo. Deus está com muita raiva. Temos que agradar Ele fazendo algo mais difícil ainda. E resolveram então sacrificar as virgens. Vamos pegar as moças virgens, porque elas são melhores do que todos nós. Mas no ano que vem a seca continuou. O que eles fizeram? Vamos sacrificar os nossos filhos, porque não tem nada mais valioso para nós. Vê até onde leva a religião? Religião é isso. Eu vou fazer cada vez mais para tentar aplacar esse Deus. Eu preciso conseguir agradá-lo. Quando que eu vou conseguir agradar a Deus? Preste atenção, eu estou te contando uma ilustração extrema para te contar a sua história. Essa é a história de muitos crentes. Eles pedem uma bênção e parece que a bênção não veio. Eles falam, não estou agradando a Deus. Deus está chateado comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa mais sacrificial para Ele. Eu preciso de fazer alguma outra coisa. E se eu não vejo a bênção, eu tenho que descobrir mais alguma coisa. E ele fica sempre atrás de uma maneira para agradar a Deus. E está sempre tentando aplacar a ira dessa divindade. Preste atenção. Esse é o caminho das religiões, Paulo dizendo. Esse é o caminho da escravidão. Você descobre que Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado. Quando eu peco, tenho certeza que Ele fica irado comigo. Eu tenho que largar esse pecado. Aí eu jejuo para largar. O jejum não funciona. Aí eu resolvo procurar um discipulador. E ele me vigia o tempo inteiro. Mas aí eu descobri que o discipulador não é bom. Aí eu procuro um outro melhor ainda. Mas também ele não consegue me ajudar. Aí eu mudo de igreja. Eu vou para outra igreja que tem ensino mais duro, mais severo. E eu tento mudar, mas lá também o meu pecado não consegue vencer. Aí eu tenho que fazer alguma coisa mais drástica. Eu descubro que as igrejas não ajudam. Aí eu vou fazer ascetismo. Aí eu começo a chicotear o meu corpo. Porque se eu chicotear o meu corpo, eu vou então aplacar a minha carne. Aí depois eu não consigo. Aí eu falo, não, eu tenho que largar tudo. Eu tenho que dar os meus bens. Eu vou dormir numa cama de prego. Você não chegou nesse estágio ainda. Estou te falando, esse é o caminho do raciocínio do crente que ainda vive como escravo. Ele está o tempo inteiro descobrindo uma maneira de resolver um problema que ele tem com Deus. Mas o que Paulo está dizendo, você agora é filho, seu pai não está com raiva de você. Se você fizer algo errado, seu pai vai continuar gostando de você. Você agora é filho, você não é mais escravo. Não viva debaixo dessa escravidão mais. Não viva debaixo dessa lei da religião mais. A lei da religião é, faz o que você puder para agradar a Deus e olha lá se você vai conseguir. Pois a lei de Cristo é, pela graça você tem acesso ao coração do Pai. E em Cristo você foi feito filho de Deus. Quantos dizem aleluia nessa manhã? Você é filho, você é filho. Se tem algo que você não gosta, fala com seu pai. Se tem algo que o seu pai não gosta, deixa ele mesmo resolver o problema para você. Isso é o cristianismo. O cristianismo é não mais eu, mas ele. Eu só conto para ele.
Pai, não consigo, há algo que está além da minha força, não consigo fazer isso. Mas para alguns assumir isso é desagrado, estou sendo incrédulo. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é dizer, eu não posso, mas Deus vai poder tudo através de mim agora. A verdadeira fé é, eu não consigo vencer, mas o vencedor invicto habita em mim, ele vai vencer agora através de mim, porque eu sou filho, minha relação com ele não pode ser alterada mais. Quem é filho não vai ser vendido como escravo. Deus é um pai amoroso, jamais vai fazer você escravo novamente. Pelo contrário, você foi feito herdeiro de Deus. Tudo que é de Deus é seu. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Tudo que é de Deus é seu. E o que é de Deus? Vida, paz, justiça, alegria. Tudo isso é seu. Você não precisa ficar sem. Você não tem que implorar pedindo para Deus, porque já é parte da sua herança. Vou te dizer mais. O que é de Deus? De Deus é abundância e prosperidade. Nós estamos agora na época de jabuticaba. Está acabando, na verdade. Jabuticaba é um negócio. Eu gosto muito de jabuticaba. Eu sempre falo para o Senhor, Deus, planta um pezinho no céu. Acho que a única coisa da terra que eu gostaria que tivesse no céu era um pezinho de jabuticaba. Eu gosto muito. Eu tenho ligações com jabuticaba. É uma coisa mística. Quando eu subo jabuticaba eu me sinto mais relaxado, me sinto criança novamente. Mas uma coisa que me impressiona na jabuticaba é a abundância que dá no pé. Você chupa, mas vai cair no chão e vai encher o chão de jabuticaba ainda, e você não está aguentando mais, e o pé está pretinho de jabuticaba. Sabe por quê? Deus é um Deus de provisão superabundante, e essa é uma herança sua. Seu pai é muito rico, seu pai tem uma provisão muito grande. Você não tem que viver na miséria em nenhum aspecto. Está me ouvindo? Em nenhum aspecto. Então você gosta que eu fico falando fonte biográfica? Agora estou citando Kent Hagin, que eu também admiro, morreu já, mas foi um homem de Deus. Aí você fala, como é que pode admirar Kent Hagin, Otmani, C.S. Lewis? Isso é impossível, você é uma salada de fruta. Você é impossível, é isso que eu sou mistério de Deus. Mistério ambulante. Pois eu leio Kent Hagin e sou abençoado, e quando ele fala que eu sou rico, eu fico tão feliz. Eu falo, sou mesmo. Eu adoro quando ele fala, você é herdeiro de Deus. Eu falo, sou mesmo, vou viver assim. E acredite-me, eu vivo desse jeito. Quando nós começamos a viver, os pastores que andavam comigo eram tudo franciscano, e eles falavam, nós temos que ficar na pobreza. Eu falo, fica vocês. Eu não fui chamado para isso. Eu vou, não importa onde eu for, eu vou ter sobrando. Custei convencer alguns. Custei convencer. Eu nunca tive acusação de ser próspero. Na minha mente, eu tive assim, dos irmãos. Os irmãos é que me acusam. Carro bonitinho, né, pastor? Lindo o seu carro. Aí eles querem que eu fale assim, irmão, foi ganhado. Por favor, você acha que eu ia comprar um carro desse? Quem sou eu? Eu falo, irmão, só comprei esse porque eu não comprei o melhor por causa de gente como você. Porque eu até podia comprar um melhor, mas não comprei, rapaz. No próximo ano, eu acho que vou ter que comprar, porque não adiantou eu me conter. Eu me contive, você meteu o pau em mim assim mesmo. Vou chegar de Mercedes o ano que vem. Aí ele fala, falso profeta. Preste atenção, vê lá se meu coração está em carro, vê lá se eu ligo para essa bobagem. Não ligo não, mas quando eu estou a pé eu ligo. Quando eu estou a pé eu falo, oh Deus, esse calor está grande. Mas tem irmão que acha que tem virtude, andar no sol quente, suando bicas, e dizendo, eu sou de Deus, sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro. Você precisa dizer o contrário, Senhor, esse sol é do Senhor, mas a sombra é mais ainda. O Senhor me deu perna para andar, mais 4 rodas e ainda mais upgrade. Aí, alguns irmãos não querem ser herdeiro de Deus. Se você não quer, vai viver fora da herança, é um direito seu. Mas eu todo dia eu quero descobrir o que eu tenho. Falo, Senhor, fala mais, tem mais coisa que eu tenho que eu não sei ainda. Tem ou não tem? Se o seu pai fosse muito rico e tivesse ações na bolsa, ele contaria para você com 12 anos de idade? Filho, você é muito rico, eu tenho ações na bolsa, ações preferenciais. O menino ia ficar feliz? O menino ia ligar, falar, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber o seguinte, eu vou ganhar a bicicleta? Entendeu o que eu estou dizendo? Então você hoje está preocupado também com a bicicleta, mas Deus tem ações que você não tem noção da riqueza do céu. Agora você está entendendo o que eu estou pregando. Mas o que eu falei até agora foi a base para tudo isso. Esse é um apelo de Paulo. Para que viver na religião? Porque quem vive na religião não tem herança. Por que ele não tem herança? Ele só pode receber se merecer.
Herdeiro tem que merecer alguma coisa? O que herdeiro tem que ser? Filho, só, mais nada. Se ele é filho, está no testamento. Se está no testamento, vai ganhar herança. Mas ele não era um bom menino, mas vai ganhar a si mesmo. Mas ele respondeu para o pai, mas vai ganhar a si mesmo. Mas tem um irmão que é melhor do que ele, mas é herdeiro do mesmo jeito. Isso deixa você indignado. Você é irmão do filho pródigo. Olha para cá. Quem é herdeiro não vive na religião, porque ele sabe que não é escravo. Mas quem vive na religião está o tempo inteiro tentando merecer. O que eu faço, pastor, para poder receber um carro desse? Pastor, o que eu tenho que dar? Quanto que eu tenho que dar de oferta para colher um carro desse? Entendeu? Ele está preocupado, é religião. Como é que eu posso agradar a Deus? O que eu posso agradar a Deus ao ponto de Ele me dar um carro? Essa é a religião. Como é que eu posso agradar a Deus ao ponto de Ele me dar um emprego melhor? Pastor, me ensina qual que é o segredo que agrada a Deus. Esse é o que vive na religião. É um apelo de Paulo: sai dessa vida, irmão. Sai dessa vida, vem para a liberdade dos filhos de Deus. Você é filho agora, você pode pedir o que você quiser, você é filho. Pastor, mas eu não consigo ser cara de pau. Azar é seu, vai perder a oportunidade. Porque o filho que é filho é cara de pau. Filho não é cara de pau? O menino acabou de aprontar, ele fala, mas eu queria ganhar um brinquedo. Não é verdade? Ele é filho, ele sabe que ele é filho. Mas o adotivo às vezes não sabe. Não é verdade? Quantos pais sofrem porque o menino adotivo, às vezes foi adotado já grandinho, ele duvida do amor do pai. Ele duvida que o pai o ame. Quando ele faz algo errado, ele fica angustiado, com medo de ser mandado da casa para fora. Por quê? Ele não tem certeza que é filho. Mas quem tem certeza que é filho e se sente amado, não tem mais medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem mais medo na vida dele, ele está em paz. Deus vai cuidar de mim. Eu não tenho um amanhã, meu pai cuida de mim. Eu não tenho uma circunstância, ele cuida de mim. Alguém diga glória a Deus hoje. Mas Paulo faz um apelo interessante. Pastor, você não está dizendo que Paulo está querendo livrar os irmãos Gálatas da lei? Mas ele usa a religião como exemplo? Exatamente. Por quê? Porque toda religião é baseada na lei. Agora eu vou te contar um princípio que talvez você nunca tentou para ele. Está me ocorrendo agora, você deve anotar. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, tinha quantas árvores no jardim? 2. A árvore da vida e a árvore do quê? Era a árvore do conhecimento do mal somente, meus irmãos? É do conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? É a lei. É a lei. A lei estava lá colocada como opção para o homem. Adão, é o seguinte: como é que você quer relacionar-se comigo? Pela vida ou pela lei? Se for pela vida, eu vou entrar dentro de você e fazer de você meu filho. Come dessa árvore que você vai ser meu filho, você vai herdar o universo, porque todo o universo é meu. E eu vou compartilhar com você, porque você agora é meu filho. Mas a outra árvore, Adão, eu não quero que você coma dela. Não coma, porque no dia que você comer, você morre, meu filho. Mas peraí, aquela árvore não era do diabo. Tem gente que pensa que a árvore é do diabo. Não é. Foi Deus que plantou. A árvore era de Deus. Mas o que ela simboliza? Simboliza o conhecimento do bem e do mal. Quando é que nós temos conhecimento do bem e do mal? Quando nós compreendemos a lei. Não matarás, não roubarás, não girar falso testemunho, não cobiçarás. Quando você sabe que não deve fazer algo, você descobriu agora que tem coisas boas e tem coisas más. Essa é a lei. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda religião é baseada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso toda religião gera morte. Olha para cá. Todo crente que anda pela lei, mesmo sendo filho, vive como escravo. Mesmo estando vivo, vive como morto. Por quê? Porque a lei mata você. E olha, você tem que vigiar o tempo inteiro para não cair na lei, filho. Porque o mundo funciona pela lei. O mundo funciona pela meritocracia. Estudou? Passa de ano. Não estudou? Bomba para você. Entendeu? Trabalhou direito? Vai ser promovido, recebe o salário. Não trabalhou? Não recebe e é demitido. É assim que o mundo funciona, com base no mérito. Não queira relacionar com o mundo com base na graça. Tem alguns irmãos que são tão tolos, meu Deus do céu. Eles querem relacionar com o patrão com base na graça. E pede para o patrão ser gracioso. Você tem que pedir para Deus. Seu patrão nunca pode ser gracioso. Porque a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Está me ouvindo? E no mundo não tem Cristo. Cristo está dentro dos filhos de Deus na igreja.
Alguém me mandou um e-mail: pastor Luiz, eu estou percebendo que você tem revelação da graça. Eu perdi meu celular, o irmão pode me dar outro? Veja, talvez quem pediu está até aqui. Não me ofende você me pedir um celular, imagina. Mas veja, eu não posso ser gracioso porque os meus recursos são limitados. Eu não tenho como dar celular para todo mundo que porventura vem me pedir. Por isso graça me é impossível. É uma limitação. Só Deus pode ser gracioso. Por quê? Não importa a sua necessidade. Sua necessidade é um conta-gota. A provisão dele é um oceano inteiro. Não importa o tanto que ele enche seu conta-gota, não afeta em nada o oceano de Deus. Mas acredite em mim, depois do 10º celular afeta meu orçamento mensal. Então não é uma questão de você querer que homens sejam graciosos com você. Então, muitos pais estão me dizendo que os filhos agora estão apelando para a graça em casa. Pai, você está ouvindo a mensagem, seja gracioso, não é assim não. Não, preste atenção, graça é para a sua relação com Deus. Está me ouvindo? Sua relação com Deus funciona na base da graça. As outras relações humanas têm o toma lá da cá, tem a troca de favores. Entende? Por mais que a sua esposa te ame, se você não fizer a sua parte, meu filho, ela vai chutar o pau da barraca uma hora. Vai ou não vai? Vai. Mas Deus não. Aí você fica achando que Deus é como sua esposa, achando que Deus é como sua mãe, seu patrão. Não é. Deus jamais existe em você, porque a relação dele com você não é baseada no seu merecimento, é baseada na graça que ele resolveu dar para você. Estão compreendendo isso? Agora é preciso vigiar, porque o tempo inteiro nós caímos nisso. É quase que automático. O tempo inteiro, olha nós aqui tentando agradar a Deus, achando que Deus está infeliz conosco. O tempo inteiro. Nós temos que entender que o sacrifício da cruz foi completo e foi perfeito. Amém, meus irmãos? Agora, quando Paulo menciona que tipo de religião, ele fala de duas religiões. Primeiro ele fala: você serviu a deuses que por natureza não são. É o primeiro caso. Aqui está falando, portanto, das religiões pagãs. Mas depois ele fala: por que vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres? O que é os rudimentos? Aquelas práticas, aquelas leis das religiões. E no verso 10 ele dá um exemplo: vocês estão voltando a guardar dia, meses, tempos e anos. Aqui é uma referência direta ao judaísmo. Quando Paulo fala de guardar dias, obviamente ele está aqui falando do quê? Do sábado. Tinha dias sagrados. Quando ele fala de meses, é porque existiam os meses sagrados no judaísmo. O primeiro mês, o mês de Abib, quando acontecia a Páscoa, era um mês sagrado, era o mês das espigas. O segundo mês, mês de Ziv, era o mês das flores, também era um mês sagrado. O sétimo mês, Etanim, era o mês das águas correntes, também era o mês do Pentecoste. O oitavo mês, o mês das chuvas, também era sagrado. Mas não era só meses, tinha também tempos. Quais eram os tempos sagrados? Eram as festas que haviam, pelo menos 3 grandes festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculos. E depois Paulo fala de anos sagrados. Aqui está se referindo aos anos sabáticos. Tudo isso é da lei do Velho Testamento. Aí você fala: pastor, mas tudo isso está se referindo só às leis cerimoniais. Mas a lei era um conjunto só. Toda a lei passou. Se você não compreender esse raciocínio, você não vai conseguir viver na liberdade dos filhos de Deus. Não tente virar judeu de novo. Corre daqueles irmãozinhos que usam kippá. Está me ouvindo? Usou kippá, você corre dele. Ele está querendo virar judeu. E ele está querendo virar judeu porque ele acredita que para ser salvo, para agradar a Deus, você tem que virar judeu de novo. Mas Paulo vai dizer agora para nós aqui que é o contrário. Quando você chegar em alguma igreja, tiver lá um candelabro bem grande e uma foto bem grande de Jerusalém, e eles resolverem orar voltado para Jerusalém, que eu nem sei que rumo que é, eles estão querendo virar judeu. E o que é pior, judeu muçulmano, que ainda tem essa bobagem de achar que lá em Jerusalém terrena é que é o negócio. Paulo vai mostrar agora meu terceiro apelo, que a Jerusalém terrena é morte. A Jerusalém celestial é de onde nós somos. Amém, meus irmãos? Então, muito cuidado com as religiões.
Mas acima de tudo, tenha muito cuidado com o judaísmo, porque foi a única religião dada por Deus. Não existe outra religião que não foi dada por Deus a não ser o judaísmo. O judaísmo, com todas as cerimônias, com todos os regulamentos, com todas as regras de dieta, tudo aquilo foi dado por Deus. Portanto, é uma religião que veio de Deus. Mas acredite em mim, é uma religião. E é do Velho Testamento. Ela era apenas uma grande placa de sinalização apontando para Cristo. É isso que a religião judaica era. Hoje, se você tenta voltar para a religião judaica, você está negando a fé em Cristo. Está negando a liberdade dos filhos de Deus. Então muitos irmãos me questionam, por que nós não fazemos certas coisas? Então você tem aqui uma resposta, por que nós não queremos virar judeu? Segundo apelo, verso 12 até o 20, é um apelo do coração de Paulo. Paulo apela agora para o amor dos irmãos. Mas ele começa dizendo no verso 12, sejam como eu sou. Ele diz, porque eu também sou como vocês. Paulo, por que Paulo está dizendo, sejam como eu sou? Porque eu sou como vocês. Paulo, certamente aqui, está se referindo a aquele texto, está em 1 Coríntios 9, verso 20. Projeta, por favor. 1 Coríntios 9, verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. É isso que ele está dizendo assim. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo não vive mais debaixo da lei. Depois ele diz, fiz-me fraco. Não, antes disso eu já li, verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse. Mas também não significa que eu estou sem lei para com Deus. Mas eu estou debaixo de outra lei, que não é o Velho Testamento, mas é a lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. É isso que ele está falando. Sejam como eu sou, porque eu me tornei como vocês. Paulo está dizendo, quando eu fui pregar o Evangelho, eu não cheguei aí com quipá na cabeça, com talite no ombro, não cheguei aí colocando um mezuzá na porta, não cheguei aí recitando leis para vocês. Eu não cheguei como judeu, com aquela pompa toda que os fariseus tinham. Não, eu me fiz fraco como vocês, me vesti como vocês, falei a linguagem de vocês, para que vocês agora sejam como eu sou. Me fiz como vocês, para vocês serem como eu sou. Paulo aqui está dizendo o mesmo princípio de Cristo. Cristo se fez como nós, para que nós agora sejamos como Ele. Cristo se fez homem, para que nós agora sejamos filhos de Deus. Cristo se fez pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o que, meus irmãos? O fez pecado por nós. Cristo então se fez pecado, para que você pudesse ser justiça de Deus hoje. Então Paulo está dizendo, esse é o princípio do Evangelho. Cristo se tornou o que você era, para você agora se tornar o que Ele é. Eu também me tornei como se fosse um de vocês, para que vocês agora vivam como eu, na liberdade dos filhos de Deus. Aí Paulo diz, eu amo vocês, vocês nunca me ofenderam. Aí Paulo lembra, quando foi pregar o Evangelho para eles. Paulo diz, quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, verso 13, vocês até ficaram um pouco constrangidos, com dificuldade de crer no Evangelho, por causa de uma doença que eu tinha. Que doença que era essa? Ninguém sabe. Mas era uma doença que afetava os olhos de Paulo, de maneira que ele ficava desfigurado, talvez repugnante. Mas Paulo diz, mesmo assim, vocês me receberam como anjo de Deus, no verso 14. Vocês não me desprezaram, me receberam como anjo de Deus, me receberam como se eu fosse o próprio Cristo. Aí Paulo agora pergunta, no verso 15, o que aconteceu com aquela alegria de vocês? Exultação é uma grande alegria. O que aconteceu com aquele prazer que vocês tinham quando vocês me viram a primeira vez, quando ouviram o Evangelho? Vocês entenderam a graça de Deus, compreenderam que era o oposto do relacionamento que vocês tinham com aqueles deuses demoníacos. Vocês estavam tão felizes. O que aconteceu? Vocês agora estão me tratando como se eu fosse inimigo de vocês. Verso 16.
Eu me tornei agora inimigo só por falar a verdade para vocês? Esse é um problema muito comum. Muitas pessoas não aceitam quando ouvem a verdade. Quando ouvem a verdade, elas se fecham e passam a tratar você como inimigo, porque você falou uma verdade para ela. Mas Paulo diz que falar a verdade é apenas um sinal de amor. É um sinal de que na verdade ele amava muito aqueles irmãos. Então Paulo diz, olha, aconteceu uma inversão completa. Eu fui aí, tive dores de partos para gerar vocês em Cristo. Eu os amei profundamente, vocês se alegraram com esse amor, mas agora inverteu tudo. Agora eu virei inimigo de vocês. Quando Paulo escreveu o capítulo 3, ele usou de argumentos intelectuais, mas agora ele apela para o coração. Aqueles que servem a Deus têm que apelar para o coração às vezes dos irmãos. Mas aí Paulo ainda continua. Ele diz, onde é que eu parei mesmo? Verso 19. Meus filhos, Paulo diz, vocês são meus filhos, eu gerei vocês pela fé. O fato de Paulo dizer que são filhos é que eles haviam sido gerados por Paulo, gerados em Cristo. Isso significa que num primeiro momento Paulo, como toda mãe, sofreu dores de parto por eles. Mas aí Paulo diz agora, eu estou sofrendo de novo dores de parto. Paulo agora está tentando gerar eles em Cristo. Agora, preste atenção, Paulo não está dizendo que eles não são salvos. Eles são salvos, eles são filhos de Deus. O apelo todo é esse, não vivam como escravos, vocês são filhos. Mas Paulo está dizendo, o problema de vocês é que vocês não têm Cristo formado em vocês. Você tem Cristo formado em você, filho? Essa é a pergunta. Ter Cristo formado em nós é diferente de ser salvo. Se você for olhar, a epístola aos Gálatas é uma epístola extremamente cristocêntrica. Tudo é baseado em Cristo. Paulo diz que Cristo foi crucificado no nosso lugar. Depois ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Depois ele fala que não ele vive, mas agora Cristo vive e que vive em nós. Depois ele diz que fomos batizados em Cristo, revestidos de Cristo, e que agora somos filhos de Deus em Cristo. É em Cristo que nós herdamos todas as bênçãos. E Paulo ainda nos adverte que é perigoso nós decairmos da fé em Cristo. Tudo é uma questão de Cristo. Mas ele diz que Cristo também tem que ser formado em nós. O evangelho que Paulo pregava não era uma doutrina. O evangelho que Paulo pregava não era para eles aprenderem conceitos. O objetivo do evangelho é ter Cristo formado em nós, de tal maneira que nós possamos expressar a sua vida e a sua imagem. E aqui entra, nós vamos começar a falar disso talvez semana que vem, se o Senhor permitir, ou talvez não, mas Paulo fala muito de andar no Espírito. E muitos irmãos, quando nos ouvem falar da graça, eles ficam um pouco assustados. Eles dizem, pastor, depois de ouvir essa mensagem, os irmãos não vão ficar relaxados e vão começar a viver uma vida pecaminosa. E muitos irmãos acham que são transformados por alguma obra que ele faz. Você não muda por causa do seu esforço. Olha para cá. Você não muda por causa do seu esforço. E nem vai mudar porque alguém está esforçando para mudar você. Não adianta a sua esposa tentar mudar você, nem você tentar mudá-la. Não adianta o discipulador tentar mudar você, nem mudar a si mesmo. Nós não mudamos por alguma obra que nós fazemos. Pastor, como é que nós mudamos então? Nós mudamos, diz Paulo, de duas maneiras. Romanos 12 diz, abre lá, Romanos 12, verso 2. Primeira maneira que nós somos transformados, Paulo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diga transformai-vos. Como? Esforçando muito? Não, renovando a mente. Muda os seus conceitos. O seu comportamento errado é fruto de algum conceito errado que você tem na sua cabeça. Você precisa de mudar os conceitos. Tem que conformar, colocar na forma da palavra de Deus. Mas não apenas isso. Depois lá em 2 Coríntios 3,18, abre lá. Paulo diz a segunda maneira como nós somos transformados, que também não envolve esforço. Não é uma questão de religião. Não é uma questão de eu mesmo fazer. Porque se é você mesmo que se muda, você não precisa do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo veio então?
Não precisava dele ter vindo, podia ficar lá no céu, que você dava conta de se virar sozinho. O Espírito Santo só veio porque é impossível para você se virar. É impossível para você mudar-se. Mas não use isso como desculpa para que os outros tenham que tolerar a sua carnalidade. Está me ouvindo? Não use isso como desculpa para que todo mundo tenha que aguentar os seus erros. Não, você é indesculpável, porque tudo que você precisa para ser mudado, você já recebeu. A provisão necessária para ser transformado já está dentro de você. Então quem não está sendo transformado é porque não está lançando mão da provisão que recebeu da parte de Deus. Quantos compreendem? Digam amém. Como é que somos transformados? Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, diga contemplando. Paulo diz lá em Romanos 12 que nós somos transformados renovando a mente. Agora ele fala que somos transformados contemplando. Olha o que ele diz. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Paulo está dizendo, você é um espelho. E esse espelho está sendo colocado diante de Deus. E quanto mais esse espelho é colocado diante de Deus, o que acontece com esse espelho? Ele reflete a imagem de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E quando o espelho reflete de glória em glória, nós então somos o que, meus irmãos? Transformados de glória em glória naquela imagem que estamos refletindo. Então, qual que é o seu trabalho? Contemplar o Senhor. O que você precisa fazer? Ver o Senhor. Alguém fala, pastor, mas como é que eu vou ver o Senhor? Não é ver com os olhos da carne. Você precisa de ver o Senhor no Evangelho. Você tem que ver o Senhor crucificado. Tem que ver o Senhor ressurreto. Você tem que ver o Senhor na palavra. Você tem que ver o Senhor por revelação. Você tem que meditar no Senhor. Você tem que ruminar a verdade do Senhor. Você tem que conversar a respeito do Senhor. Você tem que ir para uma célula, poder ouvir irmãos falarem a respeito do que eles já viram no Senhor. Depois você tem que vir aqui no domingo para ouvir o que os ministros de Deus têm visto no Senhor. E quando eles veem, eles mostram para você. E quando você vê também, você é transformado de glória em glória. Quantos querem ser transformados aqui? É simples assim. Por isso não adianta, você quer ser transformado pelo Senhor, você não vai ser pelo seu esforço, mas também não vai ser pelo seu relaxo. Não estou na graça agora, hoje é domingo, eu estou na graça, não tem lei que me obrigue a ir no culto, não tem mesmo. Eu sou livre para ir para o clube agora de manhã, é mesmo, pode ir. Se lá você tiver alguém que te coloca um espelho com a imagem do Senhor, glória a Deus, não tem nada melhor do que a piscininha, água fresca no calorão que está fazendo aqui agora. E ainda alguém falando de Cristo para você. Agora, se você vai fazer no clube, é deitar naquela piscina, ouvir aquela música pavorosa, que fala de traição e de adultério, e ficar vendo as mulheres nuas do seu lado, e a sua mente o tempo inteiro bombardeada por essas coisas, você de fato está na graça, mas meu filho, você não está sendo transformado. E quem não é transformado não vai entrar na glória, não vai receber a glória, a recompensa dos filhos de Deus. Você está desperdiçando um grande suprimento que lhe é dado. Mas isso tem que ser por entendimento. Não adianta eu obrigar o irmãozinho a sair do clube e vir para a reunião. Estou aqui na reunião, o pastor Luiz prega graça, mas aqui não funciona a graça, tudo é na lei. Estou aqui na marra. Então não adianta a gente obrigar o sujeito a vir. Não adianta. É preciso que o Espírito de Deus abra o entendimento dele. E quando abrir o entendimento, ele vai querer ver Cristo e vai querer se transformar de glória em glória. E eu sou desconfiado. Quem não quer ser transformado é porque não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele quer ser como Cristo. Quer ou não quer, meus irmãos? Essa é a verdade da palavra de Deus. O nosso trabalho tem que ser esse: formar Cristo nos irmãos. Mas como é que eu posso formar Cristo nos irmãos? Porque é isso que Paulo está falando no verso 19. Cristo tem que ser formado em nós. Mas não vamos formar Cristo nos irmãos dando lei para eles, dando código de conduta para eles. Não vamos formar Cristo nos irmãos pela força do braço. Como é então, pastor? Do jeito de Paulo. Como é que Paulo faz? Como é que ele faz? Sofre dores de parto. É isso que ele faz. O líder que tem um encargo genuíno pela casa de Deus vai sofrer dores de parto. O irmãozinho vai para o clube. Ele não pode proibir, não está na lei. Mas ele fica em casa gemendo. Até que Cristo seja formado no sujeito lá no solão. E ele pega uma insolação celestial. E o espírito dele entenda. Entendeu o que eu estou dizendo? Dores de parto. Mas nós não queremos dores de parto.
quem não quer dor de parto, taca a lei nas costas do povo. Quem não quer dores de parto, desce o porrete no povo. E o povo acha bom. Quanto mais o pastor bate nele, mais feliz ele fica. Mas quando a gente chega e fala que ele é herdeiro, fala da graça de Deus, muitos ficam revoltados conosco. Não é incrível isso? Ficam chateados. É preciso então que a gente vá para casa e tenha dores de parto. Geme muito. Eu te falo na presença de Deus. O que eu já gemi por essa igreja, só Deus sabe. A gente geme. Vamos comprar os lotes, irmãos, vamos. Na hora de contribuir, eu vou para casa ter dores de parto. Fala, Deus, tem misericórdia. Faz alguma coisa, pressiona, põe uma crise. Ou então prospera, dá muito dinheiro, assim, ao ponto que ele sair do bolso dele, assim, cair enquanto ele vai lá na frente da oferta. Senhor, tem misericórdia. Estou gemendo, estou citando um exemplo banal, mas é gemendo. Mas eu gemo também quando tem irmãos que ainda insistem em viver em certos pecados. Eu gemo também quando certas coisas acontecem nas igrejas que nós estamos abrindo. Eu vou para casa e gemo. Choro diante de Deus. Não sou eu que vou fazer. Mas Paulo diz, é preciso ter quem coopere com Deus. Nós cooperamos gemendo, tendo dores de parto. Mas quem ama faz isso. Paulo não fez porque era obrigado. Paulo não fez porque recebeu um mandamento. Paulo não fez porque teve uma incumbência dos apóstolos em Jerusalém. Não, Paulo fez porque ele amava. E essa é a lei de Cristo. Quando nós amamos, nós gememos uns pelos outros, até que Cristo seja formado no sujeito. Quantos dizem amém nessa manhã? Por último, eu queria encerrar falando do terceiro apelo de Paulo, que é o apelo das duas alianças. Vou passar 15 minutos do horário. E aí você geme por mim. Olha para cá. A partir do verso 21, Paulo lança mão de um outro argumento, que ele está chamando, que eu estou chamando de argumento das duas alianças. É muito interessante esse texto, por duas razões. Primeiro, é uma alegoria contada por Paulo. Alegoria, eu sou muito criticado por alegorias. Eu gosto muito de dar aula de Velho Testamento. E muitos irmãos me criticam por às vezes usar de alegorias. Mas eu fico em paz, por quê? Porque Paulo usou de alegoria. Isso aqui é uma alegoria. Agora, obviamente existem regras para isso. Mas Paulo aqui é um apóstolo inspirado, ele pode falar da parte de Deus. Mas o segundo ponto dessa alegoria é que Paulo está querendo realçar uma verdade fundamental. É que tem muitos crentes que vivem na nova aliança, mas ainda insistem em andar segundo a antiga. Paulo está dizendo que para muitos crentes a morte de Cristo adiantou só para salvar ele. A maior parte dos crentes só lembra da morte de Jesus para lembrar que ele não vai para o inferno. Ou seja, fica parecendo que a morte de Jesus, a sua obra na cruz, foi só para isso. Mas não foi. A obra de Cristo na cruz, ela atinge toda a sua vida cristã. Tudo, hoje, amanhã e pela eternidade afora. Está tudo baseado na cruz. Ele não morreu só para te salvar. Ele morreu para ser a sua vida também. Ele morreu para você ser liberto também. Morreu para você andar em santidade também. Para ter vitória no seu dia a dia sobre o pecado também. Tudo tem a ver com a nova aliança. Mas alguns insistem em viver na antiga. Paulo divide o argumento em 3 partes. Acompanhe na sua Bíblia. Do verso 21 até o verso 23, o argumento é histórico. Paulo diz: dizei-me vós que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Isso aqui é história. Os judaizantes, os crentes legalistas que estavam ali na Galácia, diziam o que para os irmãos? Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, vocês não são, porque vocês não são circuncidados. Para ser filho de Abraão, tem que circuncidar. Nós somos filhos de Abraão. Aí Paulo, muito sábio, mas também usa de uma ironia. Só quem medita muito na palavra consegue perceber a ironia fina que está nesse texto. Qual que é a ironia que Paulo fala? Ele diz o seguinte: é verdade, você é filho de Abraão mesmo, mas é filho de Abraão com qual mulher? Aí lançou um problema sério, porque Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac.
Paulo pergunta: filho de Abraão? Eu concordo que você é. Agora eu precisava saber qual dos dois você é. Você é Ismael ou você é Isaac? Sua mãe é Sara ou é Agar? É isso que Paulo está dizendo. Isso aqui, irmãos, é porque nós não vivemos naquela época, mas isso aqui deve ter dado uma oboró. Isso aqui é ofensivo demais. Isso aqui ofendeu demais os judeus. Dizer para um judeu que ele era filho da escrava era uma ofensa enorme. Eles se diziam filhos de Sara, portanto livre. Mas Paulo diz: não é verdade. Aí ele parte para a alegoria. Qual que é a alegoria que ele usa? Verso 24, é a segunda parte do argumento dele. Do verso 24 até o 27. Essas coisas são alegóricas, porque as duas mulheres são duas alianças. Diga: as duas mulheres são duas alianças. Quais são as duas mulheres? Sara e... Muito bem. Sara e Agar representam duas alianças. Isso é alegórico. Continuando. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. O Monte Sinai aqui, Paulo está se referindo à lei. Então ele está dizendo: Agar representa a lei, mas Sara representa a promessa da graça. É isso que ele está dizendo. Verso 26. E também tem duas cidades. Mas a verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E esse Monte Sinai na Arábia corresponde a Jerusalém atual. Diga: atual. Essa Jerusalém atual, ela é atual há 2000 anos. Ela está em escravidão com os seus filhos. Paulo diz: o judeu é escravo. Todo judeu é escravo. A lei escraviza, porque a lei é a religião da escravidão. Então Paulo está dizendo: Sara e Agar são duas alianças. Agar representa o Monte Sinai, de onde veio a lei. E também representa a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ou seja, você não é dessa Jerusalém terrena, porque você não é judeu, mas você está em Cristo, é filho de Abraão e é da Jerusalém lá de cima. Porque está escrito, verso 27, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aí no verso 28, Paulo faz a aplicação. É o que é precioso, o que eu amo na palavra de Deus é como as coisas têm lógica e têm um raciocínio. Primeiro Paulo conta a história. A história é essa: Abraão teve duas mulheres, cada uma delas teve um filho. Depois Paulo faz a alegoria. Ele diz: as duas mulheres simbolizam duas alianças. Agar é a lei, Sara é a promessa. Agora ele faz a aplicação disso. Qual é a aplicação? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora o escravo, a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Qual que é a aplicação prática disso aqui? Vamos entender. Sara representa a promessa. Agar simboliza a lei. Os dois filhos que elas tiveram representam duas descendências espirituais, uma verdadeira e uma falsa. O filho de Agar é a descendência falsa. O filho de Sara é a descendência verdadeira. É a descendência verdadeira. Então Abraão teve dois filhos, mas os filhos são diferentes, porque primeiro, tiveram mães diferentes. Segundo, nasceram de maneira diferente. Isso para nós também é um princípio de como nós vivemos hoje. Agar simboliza a lei. Por isso Ismael é um símbolo da carne. Porque todos aqueles que vivem de acordo com o mérito da lei, todos aqueles que vivem no seu esforço próprio tentando agradar a Deus, o que eles geram? Só Ismael, não gera Isaac. O que eles geram é só carne. Parece bom, mas não é. Tem aparência de fruto bom, mas é uma obra
ruim. Tanto é assim que quando Paulo fala lá das obras da carne, do fruto do Espírito, ele faz questão de frisar a diferença. A carne tem obras, o Espírito tem frutos. Qual que é a grande diferença? Obra é o que você faz, fruto você não faz. Fruto nasce em você, fruto surge em você. Obra depende do seu esforço, fruto não. O fruto do Espírito é completamente espontâneo. O que Paulo está dizendo aqui? Nós somos filhos da promessa. Por quê? Porque Isaac foi fruto de fé e dependência. Enquanto Abraão achou que podia gerar um filho, ele foi lá, dormiu com a concubina, que era na verdade escrava dele, e gerou um filho. Presta atenção, qual que era o objetivo de Abraão? Cumprir a promessa. Mas ele tentou cumprir a promessa como? No seu esforço, segundo o que ele pode fazer, segundo as suas próprias obras. Aí Paulo está dizendo o quê? Todo aquele que vive no princípio de vida de Agar e de Ismael, ele está vivendo também no princípio de vida das obras, do esforço próprio. E o resultado disso é escravidão. Porque Ismael era filho da escrava, então ele era escravo também. Muitos crentes vivem como escravos. Por que vivem como escravos? Porque ficam o tempo inteiro tentando agradar a Deus por algo que eles fazem. O tempo inteiro tentando descobrir algo que eles podem fazer para Deus se agradar. Mas o quanto mais eles possuem essas obras, mais esforço próprio eles dependem, mais cansados eles ficam. Essa é a diferença. Por que algumas pessoas às vezes criticam a visão da igreja? Não, a visão da igreja está acabando comigo. Essa visão da igreja que todo mundo deve liderar está acabando com as famílias. Presta atenção, o que acaba com a sua vida não é a visão da igreja. O que acaba com você é o que é chamado de esforço próprio. Quando você quer fazer a obra de Deus pelo seu esforço próprio, isso é Ismael. O resultado é escravidão. Muitos líderes de célula estão vivendo como escravos. A célula para ele é um jugo, é uma escravidão que ele tem que aguentar. Porque se ele largar, ele não vai ser vencedor e vai desagradar a Deus. Aí ele vive desse jeito e culpa a mim e a igreja, dizendo que nós aqui estamos escravizando ele. Não é. Você é escravizado quando tenta fazer a obra de Deus no seu braço, no seu esforço. A obra de Deus é feita pela fé. Como que é isso? Quando Abraão não podia ter mais filho, quando ele inteirou 100 anos de idade, eu suponho que ele não podia ter filho. Quando ele inteirou 100 anos de idade, Sara tinha 90, não podia de forma alguma ter filho. Aí nesse momento Deus vem. E o filho nasce de acordo com a promessa, de acordo com a graça, como resultado da fé, unicamente. Preste atenção, aplique Abraão para a sua experiência cristã. O que você está querendo gerar na sua vida? Você está querendo gerar frutos do Espírito? O que você está querendo gerar? Uma célula que cresce? O que você está querendo gerar? Uma igreja, um grande ministério? O que você está querendo gerar? Não importa o que seja, você vai ter dois caminhos: o caminho de Ismael ou o caminho de Isaac. Você vai ter duas alianças, ou a aliança de Agar ou a aliança de Sara. Se você resolver ter tudo isso no seu braço, você mesmo tentando, se disciplinando e se esforçando, o resultado disso é escravidão. Seu cristianismo será escravidão. Você ficará o tempo inteiro estressado. Mas se você entender que tudo isso pode ser gerado unicamente pela fé, você vai experimentar o milagre e a vitória de Deus na sua vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Essa é a maneira como Deus faz. Essa é a maneira do Novo Testamento. Mas para isso precisa ter fé. Para isso é necessário que haja fé. Não adianta simplesmente falarmos. Por isso que eu tenho entendido da parte de Deus é que existem certos estágios na vida cristã que são inevitáveis. Inevitáveis. Primeiro, você se converteu lá no Egito. Quando você se converteu, foi tudo graça. O sangue foi aplicado, o cordeiro foi comido, tudo de graça. Você ficou tão alegre, agora você está liberto. Mas depois disso, você vai para o deserto. E lá no deserto você se depara com o Monte Sinai. E você agora resolve fazer coisas para ser um bom crente. Você agora resolve que vai agradar a Deus. Você agora resolve que consegue vencer o pecado. Deixa comigo que eu consigo viver uma vida santa. E você se esforça.
Mas quanto mais esforça, mais fracassa. Mas quanto mais fracassa, mais você se empenha. Porque afinal você tem que conseguir, você é crente. Você tem que ser fiel, afinal de contas, né? E você então vai se esforçando mais. Mas quanto mais esforça, mais sequidão vem na sua vida. Até o dia em que você cai em si e fala: Deus, eu não sei o que acontece comigo. Não sei se outros conseguem, mas eu sou um homem miserável. Eu não consigo cumprir a tua vontade. Não consigo fazer a tua vontade. Aí nessa hora o pai vai te dizer: finalmente, meu filho, você voltou para casa. Finalmente você entendeu que a obra eu vou fazer por você. A vitória você não vai conquistar. Eu vou dar nas suas mãos. Não é pelo seu esforço, mas é pela minha graça. Aí quando isso acontece, você cruza o Rio Jordão e agora você pode entrar em Canaã. Canaã não é o céu. Canaã é a fase onde você experimenta vida cristã abundante. Só há vida cristã abundante para aquele que abandonou a lei, que é a escravidão, e agora veio para a liberdade dos filhos de Deus, viver debaixo da sua graça. Quantos estão compreendendo? Fique em pé onde você está. Vamos pedir ao Senhor uma oração específica. Que Cristo possa ser formado em nós. Que o Senhor nos leve a compreender essas verdades. Olha, irmãos, eu estou reavivando coisas que eu ensinei há muitos anos. Mas houve um erro que eu cometi.